Fala pessoal, estamos aqui hoje num ambiente diferente, na casa de seu Jomar, para fazer o encontro dos meliponicultores de Recife. Esse encontro acontece de tempo em tempo aqui em Recife, né? Quem tiver interesse em saber mais, entre em contato comigo, a gente coloca no grupo quem for de Recife e regiões próximas ali, né? Regiões metropolitanas de Recife. Seu Jomar está ali mostrando como é que funciona aqui o seu jardim japonês, muito bonito aqui sua residência. E a gente vai dar uma passeada agora ali para poder ver o meliponário dele. Aqui na casa dele, ele já tem algumas urussus cinzentas que eu vou estar filmando, mostrando a vocês. E a gente vai olhar agora o meliponário dele. Vamos lá. Aí eu mandei fazer. Eu mandei fazer 200 tábuas. Da primeira pra cá. Aí a gente derrubou. Ó, desse tamanho já o bicho. Aí Esse aqui é o meliponário de seu Jomar, onde ele está colocando aí as suas abelhas. Tem bastante coisa aqui já, né? Tem urso nordestina, ele tem marmelada ali, urussu cinzenta. Vamos dar uma olhadinha aqui nas abelhas dele. Essa caixa aqui é marcada número 1. Vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui a caixinha, urussu nordestina. Bastante cera aqui, ó. Pode ver que os potinhos de cera é bem grossinho já, então ela está armazenando cera. Provavelmente por causa do inverno. Vamos dar uma olhadinha em outras caixas. Fechar bem aqui. Pronto. Ó, tem outra caixinha aqui, número 7. Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui provavelmente é alguma divisão por disco. Vamos preenchendo a alimentação ali. Tem uma outra abelhinha ali, vamos mostrar. Tá parecendo ser a marmelada aqui, ó. Ela é muito parecida da mandaguari. A mandaguari não, a moça branca que a gente tem. Deixa eu abrir aqui a caixinha dele, ó. Essa caixinha estilo baú, né? Tá um pouquinho diferente. Ó, vejam o disco de cria como é. Disco não, né? Os cachinhos aqui. O ovos dela é feito em caixa, igual o cacho de uva. O cheiro bem adocicado. Vamos ver se a gente acha aqui. Ó, aqui dá pra ver por cima. Tem uma reservazinha aqui de alimento. Já estão aqui acima. Um pouquinho mais defensiva do que a moça branca, ela. Tá? Vamos fechar já umas voando. É um cheiro bem característico, tá? Bem característico. Agora que elas saíram, a gente dá pra sentir mesmo. E tem mais umas caixinhas. Ó, urussu nordestino aqui também. Vamos dar uma olhada. Essa caixinha baú. Tem os alimentadores internos. Alimentação por aqui também. É isso. Vamos fechar. Pronto, bem fechadinha. Ó, aqui outra urussu nordestina. Outra urussu nordestina aqui, numa caixa bem diferente. Vamos abrir essa caixinha. Diferente aqui pra vocês verem. Ó. Como se fosse o tronco da árvore já mesmo, né? Bem diferente a caixa. Que a gente tá habituado a ver, né? Que é a caixa ímpar. Tem mais uma abelhinha aqui. Uma caixinha roxa. Pode dar uma olhada. Uma divisão, né? Alimentador interno. Mas a abelhinha também, urussu nordestino. Mais urussu nordestina por aqui.
Olha quem tá aqui. Vamos dar uma olhada. Eu acho que é a Jati. Lembra muito a Jataí, né? Mas ela é menorzinha e vê o bico de entrada dela. Que ela não faz, né? Igual a Jataí, que é com a cera. Ela faz feito um própolizinho. Acredito que é a Jati. Se alguém tiver mais informação, se não for, comenta aí. E Urussu nordestina. Tem outra caixa aqui, ó, bem grande. Vamos dar uma olhada nessa caixa aqui. Uma caixa bem grande, mas... Aqui, ó. Ah, o urso cinzenta dele. Ainda não tá com uma reserva muito grande, mas já tem uns potinhos aqui do lado. Mas também essa caixa é muito grande, né? Então quando ela encher isso tudo, vai ser uma bela de uma matriz. Vamos fechar aqui agora. E é isso, pessoal. Olha essa entrada como tá bem bonita. Acho que também é uma urso nordestina. O pessoal tá por ali agora. Vou fazer uma trilha. Conhecer aqui o espaço do seu Jomar. É muito bonito. Ele tava mexendo aqui, ó. Aí teve, acho que algum ataque de furídea. Ver as larvinhas aqui, tá vendo? Que é pólen. Então teve um probleminha aí, ele teve que resolver aqui. Então não negligencie, né? O Florida ataca é complicado. É muito bonito o espaço, muito bonito o meliponário de Seu Jomar. Aqui no encontro, na região metropolitana do Recife, dos meliponicultores. Ele também aqui, ó, preserva muito bem a natureza. E tá fazendo aqui já muitas mudinhas. Tem mudinha de fruto sabiá que ele tá fazendo. Tem margaridão. Tem mute aqui. E o pessoal tá lá embaixo, fazendo uma trilha ali, uma caminhada. Vamos embora, seguindo aqui o pessoal. O seu Jomar tá ali na frente guiando o pessoal. Não tem problema no inverno, hein? Tem uma florada boa. A gente tem florada boa. Eu ia atrás. Eu ia. Piruíto, bem lá atrás. E aí, Iru? Isso aqui é hora Pronobis vermelha. Seu Jomar tava falando aqui pra gente que ele tá começando a plantar, né, as plantas de inverno, de verão. Que ele começou não faz tanto tempo, então ele tá fazendo o pasto apícola dele. Apesar dele ter uma reserva muito boa aqui, como vocês podem observar, mas a gente sabe que as abelhas nativas, elas precisam de plantas específicas, né? Então a gente tem que estar sempre plantando para elas. Ele já tem ali fruto sabiá, mute, já tem muita coisa legal. Então a gente tá, de fato, conhecendo aqui o espaço dele, né? Para poder ver o que ele tem. Poxa, não Meu aguentou. amigo, era Tão brincando, né? Não pegaram um. Não pegaram um. Rapaz, a gente conhece, Aquele não Paulo, conhece. cadê Paulo? Paulo e... Ah, na minha. Natural, natural. Vamos embora aqui. Fazendo a trilha, reconhecendo o espaço de seu Jomar. Tá mostrando as plantas que tem aqui, a natureza, os peixes que ele disse que tem por aqui no rio, capivara que passa por aqui. Então é um ambiente excelente mesmo para estar se criando as abelhas nativas, né? E preservando uma mata dessa aqui, com certeza muita abelha vai enxamear para a natureza. E tem outro pedaço aqui do espaço do seu Jomar. Ó, queda d'água aqui que ele tem.
A florada bonita que esse bicho dá. Qual a foto do Rico cai ali? Ó, tudo flor aqui. Rapaz, é o seguinte, por aqui é rico. Agora por ali vai. Uma ilha ali, vendo uma pontezinha ali, um lugar diferente, eu já tenho medo agora de passar. É mesmo? Pra viagem pra outro mundo. Ah, sim. Mas aqui ali não é. Qual? Isso é retirana. Retirana. Boa pra Mas caramba aquela pra ver, da né? mata lá é a sucupira, né? É a sucupira que bota forro assim. Tem muito ali pro lado de Tá Garimpo. cheio ali, tá cheio. E o IP. Não, veja mesmo, por aqui vai rodear tudo isso, tem mais de 1 quilômetro para chegar ali. Aí aqui, por aqui é pertinho. Aqui tem Pirarucu, tem Tambaqui, aqui é dentro do meu sítio. Esse lago eu fiz com uma PC. Foi, cavou tudinho, fez esses barrancos aqui, ó, tá vendo? Foi cavando e fazendo os barrancos aqui, ó, tudinho. O Pirarucu é um predador desse boi, né? É. Mas assim, tô vendo. A cobrinha aqui que a gente encontrou aqui. É. Cabecinha fininha. Passeando aqui na natureza. Ah, meu Deus. Eu falei na bicha agorinha, Essa é a pimenta, né? Mas cresce quase tudo. Mas a abelha eu gosto demais. Gosto. Aroeira aqui, ó. Pronto. Não é isso? Vai pra fora, Em casa, sai dentro da maquinha lá. Isso aí o cara corta assim, ele leva o tronco. ela pega. Adora Ela lembra a folha da canela, né? rapaz. Lembra a folha da Bem parecido, o canela. cara tira com... Olha ela daqui, a menina fazendo no caminho. Quando eu mostrou lá, eu Já botei muita coisa aí. parece que tá flor de canela, aquela canela de velho também. No meio do caminho aqui a gente encontrou uma isca que ele instalou. Aqui nesse pé de manga. Ele instalou aqui, mas ainda não pegou nada. Vamos limpar aqui, tem uma teinha. E tá aí. Agora ele bota muito. Só tá tudo vindo aqui olhando. Muita planta que ele tem. Uma variedade muito boa. Ali era só... Quando pegar produção menor em relação à raça, ganha qualidade. E conservação. A fornecer recursos essenciais para as abelhas sem ferrão, o pasto melífero ajuda a proteger e aumentar as populações de abelhas sem ferrão, contribuindo para a manutenção da biodiversidade e da saúde dos ecossistemas. Sustentabilidade. O pasto melífera pode ser um componente importante de sistemas de agricultura sustentável, combinando a produção de mel. Vai dificultar o florídeo não entrar entre as frechas da tampa. Não é veazinho, né? Então, sim, é VA. né? Então isso Você tá melhora, ficando de um e outro. melhora muito, né? Melhora muito o manejo. Quando você abre a caixa aqui, ó, As caixas você eu gosto de fazer a imagina, tampinha assim. se você pegar uma caixa limpa, você não vai ter essa visão quando você tem uma caixa nordestina. E outra coisa, qual é a dificuldade que você tem maior para você? Muitas vezes o cara diz, não, mas para eu fazer uma divisão é muito mais fácil eu fazer numa caixa ímpar do que numa caixa nordestina. É porque a pessoa muitas vezes não tem experiência, né? Mas eu vou até mostrar para vocês uma coisa assim, ó. Segura aqui, por favor. Olha, três coisinhas simples que você faz aqui, ó. Aqui você vai no ninho, né? Você faz isso aqui, ó. Solta o ninho todo, vem com duas espátulazinhas dessa aqui, ó. Coloca aqui, suspende o ninho e você tira a cria madura que está embaixo, não está em cima, só tem verde. Aí você tira e devolve, entendeu? Com isso aqui que é muito prático. Isso aqui é muito mais prático
e vocês não vão atacar a parte estrutural da colmeia, porque o mais importante é mexer na estrutura da colmeia, estourar pote de mel, estourar pote de pólen. Isso aí é que atrai o florídeo, né? Então, assim, para combater o florídeo, tem 3 coisas que eu descobri. Eu me lembro até que Francisco Chaga, eu acho que não sei se vocês conhecem, que é um cara que é muito estudioso. Seu Chaga? Sim. Conheço pessoalmente. Então Chaga chegou a ter mais de 1.500 colmeias de urso, para você ter ideia, nordestina. Mês que vem estou indo lá na Chapada, na criação. Então, o que ele tem é bastante, é um cara muito estudioso. E lá em Igaraçu, a gente sentava, discutia, viu o pessoal da Universidade de São Paulo, vinha, sentava, discutia, a gente mostrava o nosso manejo. E depois ele escreveu no livro e nunca mencionou nem o próprio Chaga, que era o cara que sentava com os apicultores, os médicos apicultores ali de Igaraçu na época, para estudar e ver manejo adequado das abelhas sem ferrão, né? Então, o que é que a gente fazia na época o que eu fazia na época, e falei lá, o florídeo tem 3 coisas que você vai combater o florídeo. Primeiro, você pode colocar aquele saleiro, né? Você aumenta o furo do saleiro, que é muito fininho, você tem que aumentar mais o furo, colocar pólen ali, colocar mel, 2 ou 3 dedos de vinagre ali, né? Porque, mel não, me perdoe, vinagre. Porque ele vai sentir o cheiro do vinagre, né? da acidez do vinagre e do pólen, ele desce para poder pegar e morre afogado. Tem outra coisa também, né? Agora aí também tem um detalhe, você tem que acompanhar, você não pode deixar ele passar mais de uma semana, porque aquilo que era benéfico para você fazer a captura de florídeo, você vai lhe atrapalhar, porque ele começa a feder, começa a cheirar mal, e o florídeo vai colocar lava dentro do recipiente do saleiro. Essa coisa coloca dentro da caixa ou fora da caixa? Dentro da caixa. Eu só coloco tudo. Eu não faço, por exemplo, alimentação fora da caixa. Toda alimentação que eu faço nas minhas abelhas, eu faço dentro da caixa interna. Por quê? Porque quando você abre a caixa, você vai ver o que está acontecendo. Como minhas caixas são nordestinas, abriu, se tiver qualquer intervenção ali de florídeo, de mosca saudável, você observa e já vê logo e você combate logo. Então, praticamente, eu não tenho assim de florídeo dizimar minhas abelhas por conta disso, né? Porque quando você observa a presença dele, você vai combater. Então, o que é que eu faço lá? Eu coloco uma das opções é colocar o saleiro ali com vinagre a outra é você pegar o saleiro e você vai colocar pólen ali dentro e vai colocar uma coisa chamada mosca-fim. Não sei se vocês conhecem aquele atrativo sexual de pegar mosca. E pega essa mosca grande, anormal. Se você pegar e colocar ali o pólen para atrair ela pelos vírus e colocar o mosca-fim ali dentro, ela vai descer ali, vai sentir o saborzinho do mosca-fim, vai lamber ali, vai morrer também, do mesmo jeito. E você não vai ter o odor que vai ter no outro com vinagre, entendeu? E comumente hoje eu uso o cola-rato. Eu acredito que muitos de vocês aqui já conhecem o cola-rato. Pego água, cola-rato, boto próximo da colmeia ali, né? E a gente coloca um pouquinho de pólen ali em cima. Meu amigo, pega tudo, pega florídeo, mosca saudado, pega lagartixa, pega a víbora, pega tudo ali. Então você combate. Se vocês fizerem isso, pode ter certeza que vocês vão diminuir muito a incidência de perder a colmeia de vocês por incidência do ataque do florídeo ou da mosca saudado. E a abelha, eu observo, sou um observador. Isso é coisa que a gente observa no dia a dia, né? Você observa no dia a dia. Então, normalmente os maiores estudos, quando eu vejo que muitas vezes o cara vai dizer que os maiores estudos estão na universidade, eu vou dizer a vocês que não, eu tenho uma teoria que eu digo para mim, né? Toda prática, ela antecede uma teoria. Alguém praticou para escrever para outras pessoas irem atrás acompanhando o que foi pesquisado. Entendeu? Então, a gente, com esse manejo, vocês vão melhorar, pode ter certeza. Você tem uma matriz de mais de ano que está lá. Mas aí eu adiciono de 4, 5 discos de cria, coloco campeira,
coloco pólen, coloco mel, né? E coloco cera. Quando eu capturo a escampeira no finalzinho da tarde, que está tudo já lá, eu vou lá e veto a caixa e deixo ela fechada entre 12 a 15 dias, fechada, bem alimentada, você deixa lá. Quando você abrir, ela já tem reconstituída toda a família ali, está o ninho já pronto, está tudo envolto, está tudo prontinho ali, você não vai ter uma vulnerabilidade de que os sorinhos venham atacar e venham acabar a sua colmeia. Isso é um manejo que eu já faço há alguns anos, né? Tem muita gente que eu vejo muitas vezes nas tiúbas, o cara bota um disco de cria, 2 discos de cria, aí diz assim, eu fiz uma divisão. Eu vejo muitas vezes as pessoas vendendo na caixa aí, pega e diz assim, topado. O cara tem 2 discos, tem 2 módulos ali, muitas vezes ali de 20 por 20 por 8. Cara, a quantidade de abelha que ali é insuficiente para manter uma divisão. E outra coisa, quando você faz divisão, você tem que acompanhar a evolução do ninho. Por quê? Porque normalmente numa colmeia madura, numa colmeia estável, né, você vai ver que tem em média ali 5, 6, 7 discos de cria. Isso quer dizer que toda semana tem abelha nascendo, tem abelha e a rainha está ali no sistema de postura dela. E se vocês não pegarem isso aqui, não manterem uma divisão, vocês não observarem, às vezes você olha uma cometa, tem bastante campirata, a minha abelha está boa. Mas e os discos de cria? Disco de cria nova. Aí você vai 15, 20 dias, os discos ainda são novos. Né? Você vai uma princesa, você vai obter uma rainha depois de 10, 12, 14 dias, mais ou menos. Né? E nesse intervalo, nascimento, vai quebrar, vocês vão quebrar o círculo de nascimento e desenvolvimento da sua colmeia. Então, o que é que você tem que fazer? Mesmo você fazendo a divisão, você olhar vez ou outra, tem muito disco de cria, mas você vai observar que aquelas crias que tem ali, ela vai levar mais de 20 dias ainda para eclodir, para nascer. Você tem que ir novo, numa outra colmeia, tirar a abelha nascente e colocar ali para não quebrar o ciclo de vida das abelhas. Senão você vai ter uma abelha muito forte agora, mas daqui a 15, 20, 30 dias, uma abelha fraca. Chamar a atenção de que ela fraca, né? Então, mesmo, muitas vezes o cara diz assim, mas minha abelha, assim, atacou, né? Tem abelha que vai lá e saqueia a outra. Vai saquear, gente, porque a abelha está passando fome. É a mesma coisa você. Se você tem um prato de comida que o cara está comendo fome, eu vou pegar o prato dele e vou tirar para comer alguma coisa. E na natureza, gente, não é diferente. Você tem que pegar, alimentar suas abelhas. Até um amigo meu lá de Mossoró estava dizendo na minha semana, rapaz, Galvão, as abelhas lá invadiram lá, a Mandacaia invadiu a Jandaíra e acabou com a Jandaíra. Eu digo, acabou porque ela está passando fome, cara. Uma abelha só entra em outra colmeia quando ela está com necessidade de alimentar. Se vocês alimentar lá, as minhas são tudo próximo. A MQA, junto com Jandaíra, eu não tenho ataque nenhum de abelha. Mas também para vocês terem ideia, assim, eu comprei nesses 30 dias 330 quilos de mel para alimentar minhas abelhas. Mel de marmeleiro, comprei. Então, eu alimento minhas abelhas sempre. No mínimo 2 vezes por semana. De 1 a 2 vezes por semana eu alimento minhas abelhas. Gasto dinheiro, é um investimento da praga, tá? Eu gasto dinheiro. É como pólen. Aí comprei também nesses 10 dias 18 quilos de pólen para alimentar minhas abelhas. Né? Então, eu não deixo passar fome as abelhas. Então, eu não tenho esse problema lá de ataque. Muito ataque de forite por conta do manejo. Não tem muito ataque de uma abelha saquear a outra como é. E é tudo assim, coladinho uma perto da outra, das espécies, e não tem o problema. Eu tenho até alemão lá, que o pessoal diz assim que ataca, invade a colmeia. Não tenho ataque nenhum da limão nas minhas outras abelhas, cara, nas outras espécies. Mas também todas elas são alimentadas. Ou não? Não, eu tenho um canudo lá na propriedade. A canudo já é um pouco mais afastada. Lá na propriedade, lá em casa, lá na chácara, eu tenho 2 lugares que eu crio abelha. Crio lá na sementeira e crio lá na propriedade. Na propriedade eu tenho canudo, mas ela fica mais um pouco afastada. Por quê? Porque a canudo é uma abelha assim,
agressiva, né? De vem lá, se você tem que estar com um chapéuzinho para se proteger, porque senão ela vai lhe dar uma pancada, né? Uma pisa boa. Então, por conta disso. Mas, assim, eu até estava conversando com o Luciano, nunca tirei pólen das minhas canudas, tem bastante pólen, nunca tirei mel, entendeu? Mas as minhas canudas também lá em Igaraçu, a gente pega com facilidade na propriedade. Eu nunca fiz esse trabalho de tirar. A Luciana está até conversando com o Luciano e ele estava me dando uma dica para poder tirar. Né? Eu não tirei. Tem um caixa lá para tirar 4, 5 quilos no caixa. Então. Mas é uma abelha boa. Na realidade, assim, o que a gente precisa é como o Jomar estava falando aqui sobre o pasto apícola. Ou se você tiver uma área de reserva boa, isso aí vai facilitar muito o manejo das suas abelhas. É muito importante. Então, é isso aí que uma pequena explicação, né, que eu quero mostrar para vocês, né, eu vou falar para vocês da minha experiência. Eu fiz até essa semana, comecei a fazer até uma caixa didática para colocar eu vi lá no Alexandre. Então, a gente passou para fazer 7 caixas, 2 semanas para fazer. Eu vim trabalhar comigo, porque ele é muito habilidoso, e fizemos 7 caixas. Uma, até trouxe aqui para mostrar para vocês aqui. Aqui, quem quiser ver aqui, que se aproximar, pode vir, estar à vontade aqui, ó. Mas mesmo assim, ó, na minha caixa de dados, em cima da tampa, tem ó, coloquei a aldrava, porque para poder você evitar. Ela desmonta toda, né? Desmonta toda, tá vendo? Ó. Acetato, né? Acetato, tá vendo? Resolvi também colocar parafuso, porque. E as passagens do ninho entre um e outro. Porque tem. Marmelada, moça branca, pimenta. Tá vendo? É muito bom. Você tirou um quadro desse de postura, tá feito. Eu vi de um amigo, né? Ele passou para mim o áudio e eu resolvi fazer umas caixas. Mas é trabalhosa. Eu mesmo para fazer para vender ou fazer. Não, eu só fiz essa para mim, não faço mais, que é trabalhoso, cara. É trabalhoso. É verdade. Mas mesmo assim vocês vão observar aqui, ó, e a gente tem, ó, tudo com a borrachinha aqui, ó, para evitar, para evitar a entrada do florídeo, né? Porque na realidade o mais importante é você fazer uma coisa para que você diminua. E o florídeo vocês podem colocar, com certeza, perto do apiário de vocês, pode colocar a cola-rato com um pouco de pólen ali, que vocês vão ver como é que ele pega de florídeo, meu amor. Florídeo, mosca saudável, pega à vontade, pode ter certeza. E como eu coloco internamente, eu alimento as minhas internamente, né? Eu tenho um alimento até o alimentador que eu faço aqui, ó. Eu acho que é isso, é comum, né? Que quem cria sabe, conhece. Tá vendo? Isso é assim, a gente coloca um pauzinho e o alimentador assim aberto. Às vezes, antigamente eu alimentava com aquele bebedor de passarinho, né? E depois a gente comecei usando. Interesse de ver, pode chegar, viu? Comecei usando à vontade. Os pedacinhos da garrafa PET com os pauzinhos para ela não morrer afogada, né? Esse pauzinho é para que vocês possam, quando a abelha cai aqui, ela vai, nada e sobe pelo pauzinho para não morrer afogada. Se vocês não colocar o pauzinho aqui, vocês vão perder uma grande quantidade de abelhas, entendeu? Então isso aqui vai evitar que as abelhas morram afogadas no mel, né? E é tanta comida que ela vai morrer afogada, né? Então isso aqui facilita muito, é uma coisa simples, é uma coisa muito simples, mas é funcional. Então eu acho assim que a abelha, a gente tem que cada dia trocar mais experiência, fazer uma coisa mais simples possível, né? Porque ninguém é dono da razão, ninguém é dono de nada, né? Às vezes eu converso com o Luciano e a gente não sabe mais do que ninguém. A gente simplesmente vai observar, vai trocar uma ideia para que os colegas vão se dar bem com aquilo que você está procurando ensinar, entendeu? Mas é isso aí, gente. Isso aqui é muito fácil, né? Ó, esse sacador aqui é muito bom, é fácil de vocês fazerem.
você vai naquele pessoal que troca porta corrediça. Aqui é aquela fita da porta corrediça. E o cara nem me cobrou. O rapaz lá, quando eu fui lá pedir para ele fazer uma dessa, ele foi lá e disse, não, vou lhe cobrar isso. Tirou e me fez. Aí eu só botei o cabinho aqui da madeira, amolei, né? Tá bem amoladinha. A faquinha aqui é amoladinha, porque essa faquinha é o que você vai utilizar para soltar o ninho. É um pouco alto, porque dependendo da altura do ninho, né? Para você precisar ir até lá embaixo, você soltar ele para poder sacar. Né? Não sei se Gilmar tivesse aqui, você fazia o que você vê na prática, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar como é feito. Né? E como eu falei aqui, toda prática ela antecede uma teoria. Né? Se você observar, se você praticar, você vai aprender. Mas é isso, que Deus abençoe a todos vocês. Quem falou agora aí foi Luiz Galvão, né? É um meliponicultor e bonsaísta de Recife, com mais de 40 anos. Ele falou um pouquinho aí da criação dele, como é que ele faz, né? Ele é baixinho, então ele está dentro da caixa. Né? Porque a gente tem dificuldade de encontrar pote que dê dentro de uma caixinha, principalmente essas caixinhas ímpar. Né? Porque o módulo é 8 centímetros e não dá. Então aqui a gente faz os furinhos, bota o vinagre e um pouquinho de folha aqui dentro, pega muito. Né? Agora, eu também tive uma certa experiência negativa em colocar isso aqui dentro da caixa. Né? Assim, cada vez a gente vai pegando experiência com alguma coisa. Né? Eu vi o seguinte, que quando a gente bota isso aqui, a gente está chamando o fornilho para dentro da caixa. Não vai. Né? Não vai. Não vai. Aí, veja, eu pulei porque ele entra pela frente mesmo. Porque depois que a colmeia está fraca, ele entra pela frente, não quer nem saber. Ele outra entra coisa, de boa. sobre florídeo, ainda para adoçar ainda mais, a explicação dele já foi. Não, top. foi. O melhor remédio para florídeo é a sua caixa forte. Bem cuidado. Mas a gente tem assim, É a gente vai ter problema mais com o florídeo quando vai fazer a multiplicação ou a transferência de caixa, essas coisas assim. É dor de cabeça. Então, se a gente puder prevenir, né? Prevenir, assim, eu quando faço as minhas multiplicações agora, eu não coloco nem pólen, nem mel, por uns 2 dias, para não chamar o florídeo. Nem coloco isso. Eu comprei uma caixa disso aqui, né? Para justamente dar para as pessoas aqui. Mas eu só uso isso quando a caixa está atacada. Então, eu não boto para não chamar. Entendeu? Não, tudo bem. Aí, assim, foi a minha experiência. Né? Eu acho que cada um aqui tem alguma experiência com florídeo, porque se a gente não juntar força, a gente não vai vencer ele. Ele está derrubando as caixas da gente. A experiência não foi boa. Né? Foi muito. A gente fez um trabalho de recuperação nas abelhas dele aqui, que ele estava sem ninguém para ajudar. E todas, sem exceção, todas as divisões que eu fiz para ele aqui vingou. Todas. Mas as últimas que a gente fez, quando pegou o período do florídeo, a gente perdeu todas, já com postura e tudo. Então a experiência dele não foi boa com o florídeo para quem está começando. Então, eu evita botar quando vai fazer divisão. Agora, depois que tiver já florídeo dentro, aí isso aqui realmente funciona bem. Chama mesmo, a gente bota isso aqui, faz os furinhos e pega bastante farinha. Ou então troca de caixa. Tira alguma coisa de uma caixa, coloca numa caixa nova, que é a melhor solução. Porque quando a gente vai botar naquela caixinha, aí hoje você tira 500 larvas. Amanhã você vai tirar 1000. Bronca, daqui a pouco ele pega nos discos, e acaba tudo. Então tem que, como o doutor Luiz Gavão está falando aqui, a gente tem que estar de olho todo dia e vendo se a gente pode fazer alguma coisa para coisar. Agora, claro, a gente tem que aproveitar as ideias do pessoal que é mais antigo, que realmente tem muito a ensinar a gente. Desculpe, eu esqueci de fazer um adendo sobre o ataque feroz de florídeo. A abelha urussu nordestina é uma abelha suja.
talvez a mais suja das espécies Eu não conheço de outra, abelha não. sem ferrão é a abelha Eu nordestina. sou nordestino. Por isso que é importante a caixa nordestina, né? Por quê? Porque ela defeca muito dentro da caixa e ela não faz limpeza. Demora, tá? Então, quando você abre na caixa nordestina, você vai ver que ali tem cocô de abelha. Então, eu aqui eu não tenho, mas eu faço uma coisinha de antena de televisão, dou uma dobradinha e vou lá e tiro tudo. Isso aí, vocês vão diminuir muito a frequência do coreio. Por isso que eu volto a dizer que na caixa ímpar, você não observa isso. Ela vai defecar embaixo, né? Vai defecar embaixo. Às vezes não está só na lixeira. Ela defeca muitas vezes entre um módulo e outro. Também. E você não observa, aí ela ali vai fermentar e vai trair o florido. E a caixa nordestina, você vê onde tem cocô da abelha, vocês vão observar. Eu acho que o segredo maior é vocês fazerem isso. Eu normalmente, quando eu vou fazer divisão, eu procuro fazer mais na parte da tarde. Por quê? Você vai ter uma concentração de campeira maior, você vai poder analisar para você doar bastante campeira na caixa de vocês, né? Isso facilita muito. E tem um detalhe, né? O florídeo não ataca muito na parte da tarde, ele ataca mais na parte da manhã. Então, isso aí vocês... O que é que acontece? Quando vocês capturou um número maior, depois você na caixa nordestina, é isso que eu digo a vocês, ó, vocês abrem a caixa nordestina, você botou lá, fez a divisão de 3 horas da tarde, umas 4 horas, você abre aqui por cima do acetato, vocês observam a quantidade de campeira que tem dentro da colmeia. Você viu que é o suficiente, não tem florídeo nenhum, você vai lá e ó, fecha a caixa, deixa vedada. Ali vai passar, como eu disse a vocês anteriormente, em média de 10, 12, 15 dias fechada, dependendo do volume de campeira que vocês colocaram na caixa. Porque quando vocês abrirem, que você olhar por cima do acetato, você vai ver que os ninhos já estão tudo envolto na cera, já está tudo coberto. Por quê? Porque eu coloquei cera, coloquei mel, coloquei pólen que eu coloco, porque também é uma coisa que eu vou lhe falar. Você vai no hospital, você está deficiente, você vai deixar de se alimentar? Né? Eu digo muito isso no bonsai, que antigamente no Brasil existia uma coisa no bonsai que o cara, quando transplantava, ninguém adubava o bonsai. E eu, o Lagalvão, comecei a fazer isso, comecei a mostrar vídeo para as pessoas que é o contrário. É como eu estou falando para você na abelha. Se a pessoa está deficiente, precisa de se nutrir para recuperar, né? Como é que você não vai alimentar a abelha, mano? Como é que você não vai alimentar a planta? Como é que ela vai recuperar? Não vai ter energia para ela recuperar. Por isso que é importante, por exemplo, assim você bota só para pegar mel, para botar mel dentro da sua colmeia, e você vai passar ela com 10 dias fechado ou 12 dias, você vai botar 2, vai botar 3 ali para que ela tenha alimento. Você vai colocar pólen, vai colocar cera, e nesse período, podem ter certeza, você faça uma experiência. Quando você olhar pelo acetato, vocês vão observar que ela está toda reconstituída, a família está forte e não vai ter ataque mais nenhum de florídeo, pode ter certeza. É só essa observação. Obrigado. Assim, nas minhas divisões que eu faço, não é que eu não bote o alimento. Eu passo 3 dias sem colocar, mas depois, no terceiro dia eu coloco, porque o primeiro dia e o segundo é fundamental. Né? Agora, essa ideia dele é muito boa porque ele fecha. Não. A minha, como eu deixo aberto, Não pode entendeu? deixar. É uma porta. Divisão, É uma divisão. porta. Aí, como eu não boto comida, não atrai. Né? Não atrai, mas como ele disse, fica sem comer. Quando pode ficar sem comer. Né? Então, Ela não vai ter eu acho que a gente tem que aproveitar o que é a experiência. Né? Se está dando certo com ele, né? Time que ganha não se mexe. Eu acho que tudo na vida é você pesquisar, né? Você olha, né? É observar. Ninguém aprende nada se não observar. No dia a dia. Né? É o que eu faço. Gente. Olha, vou te falar uma coisa. Eu olho minhas abelhas praticamente todos os dias. Todos os dias eu dou uma olhada na abelha. E a caixa nordestina facilita muito isso aí para você. De observar qualquer anormalidade que esteja havendo na sua colmeia.
Não tem como. Na caixa ímpar você não tem essa possibilidade. Você só vai observar que está sendo atacada, que tem muito cocô dentro da colmeia, que ela está sendo atacada quando o florir já está na parte superior do ninho, ali em cima. É quando você observa. Não tem mais jeito, não tem mais cura. Né? Eu prefiro trabalhar com ela. É assim, é questão de manejo. Mas é porque Todo Luciano, mundo é mais você trabalha mais com a comercialização e Não, até para a produção. a produção de comércio, né? Mas eu acho assim que, pelo menos as caixas que a gente vê lá do sertão, uma produção de mel numa caixa, aquela de 85 topada de mel, é outra coisa. E tem um detalhe assim, é um detalhe muito pequeno. Vocês vão observarem que as abelhas sempre colocam o ninho horizontal. Ele não coloca na vertical. Mesmo que esteja num tronco de qualquer árvore, o tronco está aqui na vertical, mas os discos de cria, os alimentos falsos, estão todo horizontal. Por isso que a diferença da caixa IPA para a caixa nordestina é isso. Ela está dentro da formação do indivíduo, né? Não é de hoje. É desde o surgimento das abelhas. Né? Então, isso facilita muito. Se ele mesmo que ele esteja exatamente num tronco verticalmente, mas vocês podem observar que estão tudo assim, ó, tudo horizontal. Todo ele é horizontal. Por conta disso, porque facilita muito o manejo e o desenvolvimento da colmeia. O ano passado eu fiz cerca de 60 resgates. O ano passado eu fiz cerca de 60 resgates. Aqui tem testemunhas aqui que me acompanharam, inclusive ali o amigo Lucas, que é meu companheiro de viagem. Cerca de 90% das colmeias que a gente encontra no mato, que a gente vai fazer o resgate, sempre são galhos em pés. 10% deitado. Não é isso, Lucas? Eu sou uma pessoa que admiro muito todas as maneiras de criar abelha. Dando certo, é o que vale a pena. Agora, a minha experiência é totalmente ao contrário. Eu admiro o jeito dele criar. As abelhas dele é como a abelha do amigo aqui. Se você abrir uma caixa, dá para fazer 5, 6, que é um desmantelo. É muito bem cuidado. Ele aqui é uma das poucas pessoas que eu conheço que cria abelha, assim como eu também crio com mel. O ano passado, com 126 caixas de abelha, eu gastei 247 litros de mel, isso no período do inverno. Como o Lucas aí pode comprovar, Hinaldo, aquele ali também, Rodrigo Gomes, que sempre se faz presente lá. Luiz, teve alguma vez lá também, né, Luiz? Esse aqui agora, que é o mais novo, agora integrante do grupo da gente lá, que trabalha com abelha, Tiago, Rodrigo. Todas as minhas caixas lá, todas, é ímpar. E eu encontro nela uma facilidade muito grande de manejo. Nessa questão de fazer a limpeza das fezes da abelha, eu nunca fiz. Então eu não tive necessidade até hoje, e nem por isso perdi caixa por isso não, mas tem lugar que o acesso a infestação de forídeo é grande, e a gente realmente necessita fazer isso. Como ele falou que a abelha urso nordestina é a abelha mais suja de todas. Eu não conheço outra igual. Ele falou que é uma suja e realmente ele teve mérito em dizer que realmente é a mais suja mesmo. Eu não conheço outra não. É uma abelha demente. Ela faz aquele dejeto lá e às vezes passa 3, 4, 5 dias, uma semana para poder a lixeira vir tirar. Isso aí chama muita atenção de forídeo. E as outras não. Elas fazem durante a noite e pela manhã já faz limpeza. A caixa é muito limpa. Como o Neto sair de Jetiúba também, ele sabe, é muito limpa, Jandaíra, né? A caixa seca, bonita, né? Pode trabalhar, cheirosa. Mas se todo manejo que vai fazendo está dando certo, vamos tocar em frente. Cada meliponário é uma situação diferente. Porque o seu meliponário, às vezes, um é mais quente, o outro é mais frio, umidade mais alta, mais baixa, temperatura, conforto térmico, tudo isso muda. O que eu gosto na caixa ímpar é que o conforto térmico da abelha quem dá sou eu, não é o tempo. Se o espaço está grande e ela não controla o espaço dela ali, ela vai fazer invólucro, perder tempo. Eu reduzo o espaço, ela vai ter um conforto térmico maior, vai me responder mais rápido. Em questão de abrir e rasgar, vai do manejo e do conhecimento de cada um. A cada divisão da caixa, eu uso 2 acetatos. 2. Então, toda hora eu posso abrir a minha caixa com facilidade. Não vai rasgar cera, pólen, mel, nada. Vou ter o acesso direto a todos os módulos, com a diferença de 2 acetatos em cada passagem. 2. Está tudo resolvido. Agora, eu não gosto de caixa ímpar, mas é linda. A caixa ímpar, ela cheia, bonita, bem cuidada com as caixas dele aí. Né? E futuramente bastante do amigo aqui também. É muito bonita.
Nordestina, no caso ele tá falando, né? Não, linda, isso é que eu estou dizendo, a caixa nordestina é muito bonita. Agora, eu acho mais fácil a ímpar. Porque o Forídeo, quando a gente vê o ataque dele da ímpar... Como vocês podem observar, cada meliponicultor tem uma maneira de criar, né? De fazer o seu manejo. A abelha está sendo atacada até pela zoada. A zoada da abelha eu consigo identificar se ela está conseguindo florada no mato pela zoada, eu conheço. Se ela está sendo atacada pela zoada, eu conheço. Então eu vou destacar o fundo dela e vou contactar se tem alguma coisa. Esse quem está falando é nosso amigo Luciano. Agora, também é meliponicultor experiente. Se o seu manejo está dando certo, não se mexe. Time que se ganha não se mexe, né? Temos aí bem explícito aí hoje em Pernambuco. Tem o Sport na primeira divisão só apanhando, não tem como mexer, e tem o Santa na quarta divisão só ganhando. Então não pode mexer, tem que deixar do jeito que está, né? Obrigado. Essa inspeção de lixeira e tal, aquela caixa ali que tem aquela cabeça feia ali também, em cima, né? Ela tem uns grampinhos embaixo. Aquele chão ali sai, ele desce. A abelha tem uma coisa ali. Então, aquele fundo ali a gente tira, tá? E tanto faz a inspeção, a inspeção da lixeira, como para tirar mel também. Você só faz os furos, bota uma bandeja em cima e o mel cai todo embaixo e você não perde a estrutura que estava feita já para o mel. Então, ela é recuperada. Depois a gente está fazendo ali umas experiências, né? Mas, assim, eu não vi ainda assim, o resultado ainda prático. Mas a gente está fazendo. Eu sou meio curioso, eu gosto de estar vendo uma coisa, outra, né? Para justamente a gente poder crescer, né? Eu acho que a gente só cresce coisa. E caixa ímpar, caixa nordestina, né? Eu acho que é o seguinte, tem que ter o meio termo, tem que ter uma, tem que ter outra, né? Então, algumas vezes eu tenho caixa aí realmente ímpar, que está muito bem, muito bem. Tem caixa nordestina também que não está muito bem. Né? Porque também, assim, por exemplo, essa caixa aqui é uma caixa pequenininha, né? Então, para Janaíra, talvez tudo bem, mas para Tiúba, por exemplo, então, uma caixa pequena. É fácil de manter e tal, mas quando você pega uma caixa muito grande e faz uma divisão, certo? Fica ali, até para regular a temperatura, né? Tanto a temperatura como o feromônio também, né, que é uma divisão, a princesa acaba tendo mais trabalho para espalhar o seu feromônio na caixa. A vantagem dessa caixa também nordestina é o seguinte, que você pode ver um disco desse tamanho assim, ela faz às vezes um disco imenso, e naquela caixa ímpar ela fica restrita. Em vez de fazer um grande, ela faz três. Ela faz três pequenos. Então, é assim, a gente tem que... Eu acho assim, que eu tenho que ter as duas para estar observando um e outro. Talvez daqui a 40 anos, como ele tem criação de abelha, aí eu vou optar por uma delas. Tá? Mas tem uma facilidade também. Na caixa nordestina, como o Luciano está falando aqui, que para manter a temperatura da abelha, eu faço o seguinte, na caixa nordestina, quando eu faço a divisão, ela tem 70, né, de comprimento, o que é que eu faço? Põe uma madeirinha aqui, ó. Ela fica dividida. Então, na medida que a abelha se fortifica, você vai lá e tira a também. Não prega, né? É solto, é simplesmente solto. Aí você evita, quer dizer, na realidade, tudo assim, é manejo adequado, é acompanhar. Né? Você tem que acompanhar. É a mesma coisa quando a gente tem os nossos filhos, que estão no colégio ou em fase de crescimento. Você vai acompanhar seus filhos a vida inteira. Né? E a abelha não é diferente, o bonsai não é diferente, a gente tem que acompanhar. Senão não vai ter isso. É o manejo. O manejo tem que ser feito semanalmente, pelo menos. Primeiramente, bom dia, meus amigos. É um prazer muito grande a gente participar de determinados eventos, né, que proporcionam, além de aprendizado, a gente ter essa interação, né, de iniciante, de quem já tem alguma experiência, porque isso acrescenta na meliponicultura. Temos pessoas aqui que têm conhecimento mais do que eu, né, que vivem diariamente, têm anos e anos de experiência. Né? Nosso amigo Luciano aqui, eu não tenho
uma vírgula para colocar acerca do manejo dele, né, a respeito de inverno e verão. Mas uma coisa que eu tenho observado e tenho analisado a respeito de abelhas é que todo mundo entra na meliponicultura ou de uma forma natural, eu digo por amor àquilo, ou então de uma forma financeira, vamos dizer, né, para trazer algum retorno através daquilo. Eu sempre digo que o amor pela atividade ele proporciona momentos mais prazerosos. Se você simplesmente busca o lucro, busca a rentabilidade, muitas vezes vai vir a decepção, né? A gente tem que ser realista em tudo aquilo que a gente começa. No entanto, eu não conheço um criador de abelha que ele não pense em produzir, né? Ele não pense em plantar, ele não pense em preservar. E isso é o que move a gente todos os dias, né? Todo dia a gente conhece uma espécie nova de planta que é melhor ainda para mel. Todo dia a gente conhece uma qualidade de planta que produz própolis, produz pólen com melhor qualidade, né? Eu não quero ser divergente aqui com os amigos, mas eu vou deixar alguns esclarecimentos a respeito de modelos de caixa. Eu crio abelhas há pouco mais de 8 anos, né? Tem pessoas que criam há 50, 60 anos e têm os mesmos 3 cortiços de quando começaram, né? A partir de uma matriz, eu esse ano fiz 7 multiplicações. Das 7, fiz 4 multiplicações das filhas. Em resumo, eu tenho basicamente, a partir de uma matriz, 15 caixas descendentes. Todas a porte de multiplicação. Nenhuma delas está assim para a gente olhar esse chão está fraco, está desestabilizado. Para conquistar isso e para chegar a esse ponto, não é eu querendo dizer que o meu manejo é menor do que o de ninguém, nem dizer que eu sei mais do que ninguém, mas eu quero dizer que cada região favorece um tipo de abelha, né? Favorece um manejo. Eu vi um amigo aqui falando a respeito de caixa nordestina, né? Nós temos, eu tenho uma divergência firme e sem sombra de dúvidas a respeito de caixa nordestina. Caixa nordestina para manejo começa com multiplicação. É impossível você fazer mais do que 3 multiplicações por ano em uma caixa nordestina. Não passa disso. Não importa o seu manejo, não importa a sua florada, nada importa. Se você quer fazer multiplicação, pense em caixa ímpar. No entanto, para a produção de mel, se você dizer assim, quero produzir, agora eu tenho caixa suficiente, vou começar a transferir, quero produzir mel. Então você começa a adotar a caixa modelo nordestina. Porque é o único... Nordestina, a produção de mel nordestina, se você não alimentar de jeito nenhum, não tem uma caixa. Exatamente. Caixa modelo nordestina, você tem que viciar ela e não alimentar. Você tem que pegar e deixar ela lá, se dizer, vou deixar civil. Ela no inverno ela vai cair, quase definhar. No verão, na primavera ela explode. Ela explode. Então, o manejo, eu já tirei 4 litros de mel numa caixa no sul nordestina. Na caixa ímpar eu não consegui passar ainda de 1 litro. Eu não consegui passar de 1 litro. É uma... Quanto? 12 módulos. 12 módulos é caixa, né? É porque é o seguinte, é uma caixa, né? Para você produzir. É por isso que, em resumo, meus amigos, sim, a respeito de caixa nordestina, eu conheço vários criadores profissionais, né? Porque existem, a gente tem que separar, vocês que estão começando, estão querendo aprender e melhorar naquilo que vocês estão começando, né? Por isso estão aqui, essa tarde, aqui para são mais experiência, né? Mas existem espécies determinadas de abelhas que elas não se dão em caixa ímpar. Uma marmelada não é legal na caixa ímpar, não fica interessante. A própria jandaíra é uma abelha que ela não se desenvolve bem em caixa ímpar. Nós ali temos um profissional, aquele cara ali, quando eu comecei a criar, ele já criava, né? Que é o nosso amigo Paulo, um cara que eu admiro muito, diante de vários criadores que chegaram até aqui, é o que eu conheço, né? Ele e Robson, são pessoas que estão produzindo um manejo profissional. Porque a meliponicultura ela é dividida em amador e profissional. A partir do momento que você adota, diz assim, eu quero produzir, quero fazer a diferença, você tem que adotar um manejo profissional, né? Essa coisa de você criar abelha na mamadeira, dizer assim, olha, eu vou dividir minhas abelhas, mas eu tenho que botar pólen, mel, cera e sustentar ela na mamadeira a vida toda. Não vai ser profissional nunca. Comece plantando, escolha um ambiente para você desenvolver sua atividade, né? Eu sou muito realista, tá certo? Esse negócio de enfeitar as coisas, iludir,
decidir nas coisas nunca é propício. A gente tem que pensar naquilo que é, porque é. Tá certo? E a observação, ela transforma, né? Eu mesmo, particularmente, se alguém perguntar assim, dizer, você divide a abelha no inverno? Eu não divido. Por quê? Tem uma matriz de 4 módulos lá e eu não divido. Porque a taxa de fecundidade, ela cai para metade, para 50% ou mais. Você vai fazer 10 multiplicações de matriz com 2 módulos, vai conseguir produzir 5. Então eu tive um prejuízo aí, enfraqueci minhas matrizes, enfraqueci meus enxames, sem só esperar a primavera, ou eu deixo para mel, né? Como o amigo falou, né? Ou a gente deixa para mel ou a gente multiplica na primavera. Então, conheçam os períodos florais da sua região também. Né? Isso é um detalhe muito específico. Quando eu comecei a criar, eu não entendia nada. Eu comecei a adquirir no sul nordestino, peguei 3 enxames no mês de fevereiro. Aí eu já peguei as abelhas no período de escassez, né? Pegou fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, sem entrar um pico de néctar. E eu digo, rapaz, oxe, para iniciante, perdi desses 3 enxames, eu perdi 2 e vendi um por todo o preço para não perder. Quase eu desisti da meliponicultura por 1 ano. E assim não vou continuar não, porque isso não vale a pena, a gente investe, compra, produz e quando passa por uma situação dessa, é só desestimulação, né? Mas o que eu estou aqui para dizer para vocês hoje é que nunca se desestimula da atividade, né? Porque a gente, além de produzir, a gente está, o meio ambiente ele agradece muito. Né? Desde que eu comecei a criar, tenho feito muitas amizades, né? Tenho produzido. Esse mel aqui em questão, ele é o mel da florada do Cipoúba, que é pouco produzido em Pernambuco. Pernambuco ele tem pouca produção de um mel de florada de Cipoúba. Desde criança, vou contar um pouco de história para vocês. Na minha região, desde criança, eu observava muito as abelhas, mas essa dificuldade de adquirir enxames. Uma coisa da época que nós vivemos hoje é essa facilidade. Vocês estão aqui em coletivo, têm a capacidade de adquirir espécies de abelha do sul, em qualquer região do Brasil. Não recomendo. Mas você pode adquirir, né? O próprio amigo tem enxame para disponibilizar. Eu tenho, Robson tem, Paulo tem. Então, em resumo, tem criadores experientes que podem fornecer para vocês coisa de qualidade. Isso há algum tempo atrás não existia, né? A gente ia comprar, o próprio vizinho meu lá, fui comprar um enxame de Uruçu a ele botou a dificuldade do mundo, por 2 mil eu vendo a turma. Uma caixa toda desmantelada do rolo de pau tapado de barro. E a gente vê hoje caixa ímpar muito bem feita pelos amigos. Eu sempre friso isso, né? Qualidade está melhorando muito na nossa meliponicultura. E eu sou grato por tudo que ela tem me proporcionado. Né? Eu vim aqui, quase que eu não conseguia vir, mas eu digo que se eu chegar lá, eu tenho que dizer aos amigos. É difícil, dependendo da situação, essa questão de florídeo. Eu quero debater sobre isso. Né? Já perdi enxame para florídeo e posso perder. Né? O florídeo ele é simplesmente um inimigo natural das abelhas. Tal como o próprio ser humano é um inimigo natural das abelhas. Né? Tal como o formiga é um inimigo natural das abelhas. Existem vários e vários inimigos naturais. O importante é a gente saber que, por exemplo, você tem um plantel de 100 caixas. Se você disser assim que não vai perder nenhuma daquelas 100 caixas, você está se iludindo. Uma hora ou outra vai um sarará do nada e ataca, um cupim vai furar uma caixa do nada e ataca. Ah, mas a minha caixa, os piquetes do meu meliponário é todo de graxa, de óleo. Aí o florídeo entra e ataca, ou então uma ápice pode invadir e atacar. Né? Muitas coisas podem acontecer e você perder um enxame ou 2. Isso é natural, uma perda até de 30% daquilo que você tem no meliponário. Né? Mas que estejamos assim, meus amigos, em eventos feitos esses para somar aprendizado. Não é por divergência, não é por nada. Eu falo daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivencio. Esse ano eu fiz 100 multiplicações do sul nordestino no meliponário. Das 100, na verdade fiz 108, 100 deram certo. Né? Então, eu considero o meu manejo para mim, para a minha região, para o meu clima, o melhor possível. Né? Conheço criadores, que vocês amigos vão conhecer, da Paraíba, que adquiri muito manejo com eles, Celito, com Osano Marculino, com várias pessoas de lá que se eu for citar nome eu me perco. Conheço Alexandre, primo de Osano. Gente boa, caba bom para comprar enxame, sem burocracia. Outra coisa, cuidado com enrolão.
você está entrando na atividade, você não pode confiar em todo mundo. Todo mundo, eu já caí em situações, já tive prejuízo em situações, e isso é aprendizado. Eu tenho só somado. Ninguém pense que aquele que está lá em cima, ele está de olhos fechados, não. Ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso amor e a nossa dedicação pela atividade, pelo meio ambiente, pelo aquilo que ele criou, né? Não adianta a gente buscar desmistificar, né? Buscar tirar a propriedade da criação, né, do que existe hoje. E que cada um de nós estejamos nessa virtude de admirar, de conhecer, de aprender cada dia mais sobre a atividade. E com amor, meus amigos, com amor, plantando, buscando novas experiências. Isso aqui é um momento único na vida de todos nós que não se repetirá. O próximo, talvez cada um de vocês esteja 150 enxames do sul nordestina e produzindo muito mel, produzindo muita própolis, produzindo material das abelhas. Né? Deus abençoe todos nós. Eu sou grato aí pela oportunidade dos amigos. Outra coisa, meus amigos, como foi dito aqui, eu trouxe algumas garrafinhas de mel, né? Se algum dos amigos se interessar, tenho essas aqui que vou vender pelo valor simbólico de R$20. Se os amigos quiserem, vou lá do Cipoúba. Essa daqui só trouxe duas, acho que para sorteio, os amigos sorteiam essas duas. Mas eu tenho mais algumas ali, dá para ter umas 8 ali. Em resumo, né? A abelha ápice é outra história. Eu trouxe o mel do Sul também, depois eu trago para os amigos provarem, lá para o lado do Cipoúba também. E é isso. Eu moro em Gravatá, Pernambuco, na zona da mata, né? Eu moro numa reserva que os amigos tem gente que vai lá e fica assustado. E rapaz, como é que ela com uma mata dessa? A minha casa ela é tipo. Eu sempre procurei, eu já criei peixe, porco, galinha, boi, e vocês imaginarem de criação a gente já inventou lá. E a abelha é a coisa mais promissora, porque como é que você concilia meio ambiente e produção ao mesmo tempo? Não existe outra. Não é nativo. O cipó ele é um cipó que tem grande proporção. Ele é muito grande proporção. E a produção de mel, eu vou falar um detalhe de abelha ápice, né? Eu não tenho um manejo profissional de abelha ápice, mas eu colhi 7 melgueiras de um enxame de abelha ápice, sendo iniciante. 7 melgueiras de um enxame, em uma caixa. 7 litros aproximadamente de mel, por conta do cipoúba. O cipoúba ele é uma florada tão especial que eu ficava assustado assim com a quantidade de néctar que as abelhas entram. Elas não param, é tipo todo enxame trabalha. Ambiente e produção ao mesmo tempo. Não existe outra. Não é nativo. O cipoúba ele é um cipó que tem grande proporção. Ele é muito grande proporção. E a produção de mel, eu vou falar um detalhe de abelha ápice, né? Eu não tenho um manejo profissional de abelha ápice, mas eu colhi 7 melgueiras de um enxame de abelha ápice, sendo iniciante. 7 melgueiras de um enxame, em uma caixa. 7 litros aproximadamente de mel, por conta do cipoúba. O cipoúba ele é uma florada tão especial que eu ficava assustado assim com a quantidade de néctar que as abelhas entram. Elas não param, é tipo todo enxame trabalha. E eu observando isso, durante 10 dias elas enchiam uma melgueira. Nunca tinha acontecido isso. Esse ano também foi ímpar nessa questão do cipoúba, né? É por isso que eu digo assim, os amigos trouxeram várias plantas, quem está reflorestando, plante alguma coisa, mas se você puder plantar o que tem ali, o que é nativo daquela região ali, eu garanto que será mais produtivo e melhor para cada um de vocês. Eu garanto que revitalizar aquilo que se perdeu é melhor do que você trazer plantas exportadas, né? Plantas de fora, de outros prejudicam muito, né? O cipoúba é nosso, da Mata Atlântica, e eu acredito que nessas matas aqui tem, dá para encontrar também. E lá, se vocês forem por lá, a gente arruma pelo menos mais 4 mil de fundo. Eu comprei. Dependendo da época do ano, você encontra. E lá está portas abertas para os amigos irem, quiserem visitar, tá certo? Eu ainda estou organizando a estrutura, fé em Deus, a gente vai melhorando a cada dia.
E eu aprendo diariamente com os amigos, tá certo? Eu participo de alguns grupos, né? E todos têm algo a somar, todos têm algo a contribuir. E eu estou aqui, feito eu falei, né? Eu, particularmente, a caixa nordestina, ela é muito boa para mel. Eu tenho, acho que 5 caixas nordestinas para mel. E eu não troco elas por nada, não transfiro não vale a pena transferir uma abelha daquela. Tem alguns vídeos no Instagram que eu tenho colocado lá que nunca com a caixa ímpar vai ficar daquele jeito, de uma caixa nordestina. Nunca que vai ficar. Disco de 30 centímetros assim, não, a caixa ímpar não proporciona essa capacidade de crescimento, né? Mas também, se você pensa em aumentar, aí não se compara, né? Pegar uma caixa ímpar, eu uso lá o padrão 24 por 24 externo, que dá 20 por 20 interno. Porque é o padrão melhor que vocês podem adotar de início, porque tem a facilidade, né, de encontrar enxames nesse padrão, né, por aí. Geralmente na Paraíba o pessoal usou 24 por 24 ou 26 por 26. Então, que dá 22 internos, com módulos de 10 de altura. Tem uns youtubers aí que fazem caixas com 7 de altura, 24 por 24. Aí enche 2 módulos com 4 discos, matriz topada. Vejam aqui o sul nordestino. Envia o enxame todinho, deixa as abelhas fervorosas, bota um alimento, aí fica aqui, nossa, que enxame, né? Então conheçam, busquem aprender. Isso aqui é buscar aprendizado, buscar conhecimento. Né? E nós estamos aqui com a pouca experiência que temos e para contribuir naquilo que for necessário todos os dias, tá certo? Então agradeço aí que os amigos me perdoem por alguma coisa. O que é que vocês acham da gente fazer o sorteio agora do amigo? Todos combinam o sorteio agora? Deixa eu levar pra fora aí.